Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto maravilhoso e muito doce de se tratar. O assunto de hoje vai ser esse: o batismo de criança é algo válido? Deve ser feito? Então, por que eu quero compartilhar esse tema com vocês hoje? Porque eu mesmo fui uma das pessoas que sempre tive curiosidade em querer entender sobre esse assunto. Por quê? Porque eu sei que a Igreja Católica ela pratica o batismo de criança. Só que eu nunca entendi por que eles praticam essa ordenança se nas escrituras não confirmam essa prática. Então, em virtude de eu não as coisas não baterem, o que eu faço? Fui até a fonte procurar resposta. E essa fonte, que sirva de lição para todos nós, essa fonte são duas que nós temos que praticar normalmente, que é, primeiro, ir direto na fonte, ou vai até a Igreja Católica e pergunta para os líderes dela sobre esse assunto. A segunda coisa, se você não for até os líderes, pegue documentos oficiais que fale sobre a doutrina e ensinamentos de qualquer denominação que você queira saber, mas nunca procure saber por meio de terceiros. Vá direto na fonte e descubra por você mesmo. Quando eu fiz isso, aí que eu comecei a entender. E já que foi bom para mim entender sobre esse assunto, eu quero compartilhar isso com vocês também, para que todos nós possamos entender igualmente. Então, o documento que eu achei, que é oficial da Igreja Católica, é o Catecismo. E lá, nesse livro Catecismo, no parágrafo 1252, olha só que informação valiosa que ele nos dá. Ele fala assim: a prática de batizar as crianças é uma tradição imemoriável da Igreja. Há uma clara testemunha dessa prática desde o século II. É muito provável que desde a origem da pregação apostólica, que quando famílias inteiras recebiam o batismo, também as crianças fossem batizadas. Então, olha que coisa linda. Então, para que a gente possa entender esse parágrafo extremamente importante desse documento oficial da Igreja Católica, quando a gente lê ele rápido, que nem eu fiz agora, pode ser que a gente ache comum, tá certas informações. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reler ele de novo, mas pausando e explicando sobre os pontos principais. Olha só o que ele realmente diz. Primeiro ponto, ele fala assim: a prática de batizar as crianças é uma tradição. O que isso significa? Significa que tradição e mandamento são coisas totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. O que é uma tradição? Por exemplo, se eu sei pregar um prego sem machucar o meu dedo, aí eu vou e transmito isso para o meu filho. O meu filho vai, acha muito bom que não machuca o dedo e ensina para o filho dele. E o filho dele vai, por sua vez, e ensina para o filho dele também. Aí vira uma tradição de pai para filho. Mas isso não significa que é mandamento. Quando é mandamento, mandamento se encontra nas escrituras. E é lá que está a lei, que nós devemos obedecer. Quando sai fora das escrituras, é tradição. Foi o homem que criou. Essa é a primeira parte que todos nós precisamos entender. Agora, continuando esse parágrafo desse documento oficial, ele fala assim: há uma clara testemunha desta prática desde o século II. Essa parte do século II, ele é muito importante. Por que ele é importante? Não só basicamente do século II, mas na realidade começa do século I, que é no século I em diante, foi onde perseguiram Jesus Cristo e os apóstolos.
e perseguiram ele, e nessa perseguição mataram Jesus Cristo e os apóstolos também. Só que se vocês forem ler lá em Efésios capítulo 4, vocês vão ver que o alicerce da igreja de Jesus Cristo era justamente eles, Jesus Cristo com a pedra de esquina, os apóstolos e profetas. Agora, de acordo com o que Paulo ensinou, para que um alicerce, para que um prédio ele fique firme, precisa do alicerce. Se tirarmos o alicerce de uma casa, o que acontece com ela? Ela cai. Então foi isso que fizeram com a igreja de Jesus Cristo na época de Paulo. Tiraram o alicerce. Como? Perseguiram Jesus Cristo e mataram ele, e fizeram o mesmo com os apóstolos e profetas. Então o alicerce da igreja de Jesus Cristo foi retirado da terra. Só que quando foi retirado da terra, a névoa de escuridão começou a tomar conta, porque a luz permanecia enquanto a igreja de Jesus Cristo estava na terra. Tirou a igreja de Jesus Cristo, as trevas tomam o lugar. Só que aí é que está. Nesse período de trevas, que foi do século I em diante, que nem está falando aqui nesse parágrafo, foi aonde os homens começaram a ensinar as suas próprias doutrinas, fora e o contrário do que Jesus Cristo tinha ensinado. Foi exatamente nesse período de tempo que a doutrina ou ensinamento de se batizar crianças foi autorizado pela Igreja Católica, mas foi um período de trevas, quando a Igreja de Jesus Cristo foi retirada da terra. E outro detalhe importante, no período de Jesus Cristo, quando ele estava vivo, não tem registro nenhum de ele próprio autorizar batismo de criança e a prática desse batismo de criança na época apostólica. Então, de acordo com o que eles mesmos dizem nesse parágrafo, foi criada uma tradição. Aí foi passado de pai para filho e as pessoas acabaram acreditando nessa tradição. Mas lembrem bem, não é mandamento. Isso é muito importante se entender. E quando foi tirada a igreja de Jesus Cristo da terra, e essa névoa de escuridão tomou conta, essa névoa de escuridão era tão importante porque ela é relatada nos livros de história. Se vocês forem ver lá nos livros de história, no período da Idade Média, esse período é conhecido como a Idade das Trevas. E foi nesse período, de acordo com esse parágrafo aqui, sobre o batismo de crianças, que o batismo de criança foi estabelecido. Foi no período onde os homens próprios estabeleceram, por tradição, que essa ordenança deveria ser praticada nas crianças. Mas não foi um mandamento do Senhor. Isso é importante nós entendermos. E esse parágrafo, ele continua dizendo algo muito importante, que é assim. Ele fala assim, é muito provável que desde a origem da pregação apostólica, quando famílias inteiras recebiam o batismo, também as crianças fossem batizadas. Então, olha o detalhe e a colocação que eles colocaram nesse parágrafo. Eles falaram assim, é provável, é muito provável que desde o período apostólico as crianças eram batizadas. Ou seja, esse provável quer dizer que eles nem têm certeza. Por que eles não têm certeza? E no próprio parágrafo já diz isso, porque era uma tradição. Não é mandamento, não está nas escrituras. Agora vamos analisar o que as escrituras elas ensinam a respeito do batismo de crianças. Vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Olha o que ensina lá. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Olha que maravilhosa informação essa. O que essa escritura está querendo nos dizer? Ela está querendo nos dizer que para que uma pessoa seja batizada, primeiro ela precisa se arrepender. Agora, as crianças, bebês, eles precisam se arrepender? Eles fizeram alguma coisa para merecer
se arrepender de algum pecado que eles fizeram? Vamos analisar o que as Escrituras dizem de uma forma mais clara. Vamos ampliar um pouco mais esse livro de Atos. No livro de Moroni, capítulo 8, versículo 8, diz assim: as criancinhas são sãs por serem incapazes de cometer pecado. Olha que informação maravilhosa. Então, nessa escritura, está falando que as criancinhas são, primeiro, sãs, e segundo, incapazes de cometer pecado. Então, se elas não têm pecado, por que elas precisam ser batizadas, então? Aí é onde entra o parágrafo oficial da Igreja Católica, que fala que é uma tradição que foi inventada, mas não é um mandamento. Isso é importante entendermos e não esquecermos. A próxima escritura, a terceira na realidade, fala Moroni, capítulo 8, versículo 11. Lá fala assim: e suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Olha que informação maravilhosa. Aqui está bem específico. As crianças, elas não necessitam nem de arrependimento e nem de batismo. É lei. Isso é lei. Já não é tradição. Por quê? Porque está nas Escrituras. Quando as Escrituras dizem, essa é a lei que devemos obedecer. Então, agora, se a criança ela não deve ser batizada, quando que elas devem ser, então? Até isso as Escrituras ensinam quando nós buscamos devidamente. Olha só o que as Escrituras elas dizem. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith, na tradução de Joseph Smith de Gênesis, capítulo 17, versículo 11, quando Abraão e o Senhor estava estabelecendo a lei da circuncisão com Abraão, e Abraão ele relatou tudo isso para nos ajudar nos dias de hoje a entendermos a vontade do Senhor sobre esse assunto de batismo de crianças. E olha só o que o Senhor ensinou para Abraão e depois restaurou para o profeta Joseph Smith. Olha o que essa escritura diz. Ela fala assim: para que saibas para sempre que as crianças não são responsáveis perante mim até que tenham 8 anos de idade. Olha que coisa fantástica isso. Então as crianças, elas só vão se tornar responsáveis perante o nosso Salvador, Jesus Cristo, quando elas alcançarem a idade de responsabilidade, que é 8 anos de idade. Antes disso, elas não têm pecado nenhum e são inocentes perante o nosso Criador. Então elas não têm necessidade nenhuma de serem batizadas. Então que nós possamos ficar atentos quando os nossos filhos nascerem. Se forem bebês e forem antes de 8 anos, não batizem, porque se batizarmos, o Senhor vai cobrar dos pais essa responsabilidade, depois que estão sendo avisados corretamente. Então, que nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor, para que as bênçãos dos céus recaiam sobre nossas cabeças e não maldições. Então, essa é a lição que eu queria compartilhar com vocês hoje. E compartilhe essa mensagem para que outros saibam desse mandamento e obedeçam a eles. E aí, até a próxima mensagem ou lição. Muito obrigado pelo tempo de vocês.